Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Uma alegria a gente poder estar junto aqui de novo para mais uma das nossas devocionais, para nos encontrarmos aqui. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. E podermos juntos meditar e sermos edificados na palavra de Deus. Espero que esteja tudo bem com você, com a sua família. E se não estiver tudo bem, espero que o Espírito de Deus e que o poder do Senhor possa estar trazendo força, esperança, paz e consolo ao teu coração, para que você saiba que tudo isso vai passar, em nome de Jesus. E nós cremos num Deus poderoso, num Deus que é misericordioso e gracioso. Eu estava ansioso, viu? Desde terça-feira, quando nós tivemos a nossa reunião de oração, falando à luz do texto da Epístola de Tiago, no capítulo 5, eu estive muito ansioso para poder estar aqui e a gente conversar sobre um tópico que é uma prática tão comum no meio dos evangélicos, mas que é feita com tão pouca reflexão a respeito do fundamento bíblico dela. E por isso ela se torna uma prática coberta de superstição, de misticismo e, para dizer a verdade, de um modo um pouco mais franco, de idolatria, que é o uso do óleo ungido. Sem perceber, os evangélicos foram repetindo e reproduzindo esta prática com um ensino equivocado, com princípios bíblicos equivocados e que pior do que o uso em si, é o modo como ele vai sendo compreendido pelas pessoas. Por isso que eu digo, ele é compreendido com significados supersticiosos, com significados idólatras. E como nós, terça-feira, nós falamos sobre a experiência da oração ali revelada no texto de Tiago, capítulo 5, nós não poderíamos simplesmente ignorar o fato de que ali existe uma prática de unção com óleo. E havendo ali a prática de unção com óleo, basicamente é o texto sobre o qual se fundamenta o uso do óleo ungido, O nome comum é esse, óleo ungido, no segmento evangélico, nós precisávamos olhar para esse texto com cuidado e com carinho, Seria muito ruim que eu apenas dissesse que aquele texto não nos dá a base bíblica necessária para a aplicação do uso do óleo ungido como ele é feito. Mas então eu precisava desse tempo para que a gente pudesse refletir, pensar e estudar com carinho esse texto bíblico e o seu significado. Eu vou fazer essa exposição hoje, nessa manhã, com você, caminhando à luz de toda a Sagrada Escritura. É claro que eu não tenho condições de ler todos os textos que falam sobre unção com óleo, mas eu vou ler os mais importantes, E todos os demais textos, eles se equivalem do ponto de vista daquilo que vai ser exposto e apresentado aqui. Num primeiro momento, eu vou fazer a abordagem bíblica e a abordagem exegética, E vou fazer isso na sequência, caminhando do Velho Testamento até o Novo Testamento. E depois que eu terminar toda essa exposição bíblico e exegética, onde eu vou explicar para você como era o uso do óleo ungido no Velho Testamento, no Novo Testamento, o significado das palavras aplicadas à prática da unção, No texto grego do Novo Testamento nós temos duas palavras diferentes para tratar da unção, e cada qual tem o seu significado específico para um determinado tipo de uso do óleo na unção. E após essa primeira exposição, aí sim eu vou fazer uma síntese daquilo que significa, à luz desta exegese que eu vou apresentar, a unção com óleo no Novo Testamento. E depois, por último, no final de tudo, eu vou falar a respeito de qual é a posição oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil. E por que eu vou fazer isso por último? Porque vocês vão perceber, quando eu falar lá no final, que vai haver uma diferença
interpretativa entre toda a exposição exegética que eu vou fazer aqui e um pequeno aspecto da posição oficial do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Basicamente, a compreensão é a mesma, né? A leitura exegética é a mesma. Eu só discordarei de um aspecto, né? Mas ainda assim eu farei questão de ressaltar como nós somos orientados na Igreja Presbiteriana ao uso da prática da unção, e é uma posição muito coerente, muito sensata da Igreja Presbiteriana, a meu ver, né? A despeito do detalhe que eu vou frisar aqui, né, onde eu vou dizer particularmente nesse aspecto eu discordo e vou dizer por que discordo, mas basicamente o todo do documento é de profunda seriedade e, sobretudo, a aplicação dele ela é muito sensata, né? E é a orientação, a determinação, a resolução que nós, como pastores presbiterianos, seguimos. E eu repito, né? Apesar do pequeno detalhe que eu vou aqui destacar, não há nenhum comprometimento no alinhamento que eu vou expressar aqui ter ao posicionamento da Igreja Presbiteriana, e não poderia ser diferente, uma vez que eu sou um pastor presbiteriano. Mas lá no finalzinho vocês vão entender o que eu estou dizendo. Então vai marcando aí, vai convidando as pessoas, vai mandando para os seus amigos, né? Especialmente você deve ter muitos amigos de outras denominações e que possivelmente dificilmente terão oportunidade de, dentro dos seus círculos, aprofundarem esta reflexão. Eu disse na terça-feira, e repito aqui, muitas vezes é mais difícil desaprender do que aprender. E quando a gente enraiza, inculca algumas convicções, mesmo que elas estejam equivocadas, nós temos dificuldade de sermos convencidos do contrário, né? E assim, a gente acabou herdando das práticas supersticiosas que o cristianismo foi absorvendo ao longo da Idade Média e ao longo de todo o período, até que se estabeleceu a ruptura no século XVI com a Reforma Protestante. Mas a despeito disso, nós continuamos caminhando com muita coisa da eclesiologia, da historicidade e, por incrível que pareça, até de algumas tradições da Igreja Romana. E essas tradições místicas e supersticiosas, esses sincretismos religiosos, foram muito comuns na Igreja Romana, especialmente desde da cristianização da fé ali no século IV com Constantino, né, e de Constantino para frente, e onde se estabeleceu ali do século V ao século X a Alta Idade Média, e depois do século XI ao século XV a Baixa Idade Média. Este tempo foi um tempo de muito sincretismo, de muita superstição, de muitas tradições que foram sendo empregadas na experiência de fé, sem que elas estivessem sendo efetivamente fundamentadas nas Sagradas Escrituras. E por incrível que pareça, o protestantismo ele não conseguiu romper plenamente com todas estas questões. Algumas delas, algumas idiosincrasias dessas superstições permaneceram no seio protestante. E eu creio que essa experiência do óleo ungido é uma delas. É uma experiência que vem sendo arrastada e que vem sendo sedimentada no coração das pessoas à luz da tradição, da prática cristã. A pessoa chega na igreja evangélica e se converte a Jesus e ela vê a prática do óleo ungido, o óleo sendo usado, ela lê um texto bíblico, um versículo que fala que ungiu enfermos, então a partir dali ela passa a reproduzir aquilo, sem nunca jamais ter questionado onde está na Bíblia a orientação para que o óleo ungido seja usado do modo como ele tem sido usado. Você já teve essa curiosidade de fazer um profundo estudo bíblico para perguntar-se
Em que momento Jesus ensina o uso do... Ah, pastor, sim, lá em Mateus Jesus fala, quando jejuar, ungir a cabeça. Pois é, irmãos. É por aí que nós vamos caminhar. Nós vamos olhar para esses textos com o devido cuidado e com a devida contextualização dele ao longo de toda a Sagrada Escritura. Porque existe uma velha frase que diz o seguinte: texto fora de contexto é pretexto. Você já deve ter escutado isso, né? Que texto fora de contexto é pretexto. A gente pode pegar qualquer texto bíblico fora de contexto, criar uma doutrina sobre ele, e ela será uma doutrina antibíblica a despeito de estar sendo apresentada com o uso de versículos bíblicos. Então nós precisamos fazer um estudo claro desses versos. E é por isso que a leitura das Sagradas Escrituras, o exame das Sagradas Escrituras, o livre exame, né, que foi democratizado entre os cristãos a partir da Reforma Protestante, porque, segundo a Igreja Romana, ler a Bíblia e interpretá-la era privilégio exclusivo do magistrado católico, do clero, e os leigos não poderiam fazê-lo, né? O protestantismo, ao contrário, traduz a Bíblia para a linguagem do povo, para o vernáculo, para que todos tenham livre acesso, e o livre acesso às Sagradas Escrituras é um ponto comum em todos os movimentos reformadores. Todavia, essa experiência devocional que nós temos com a Bíblia, ela precisa, quando nós quisermos falar sobre doutrina bíblica, sobre o ensinamento bíblico, ela precisa estar atento àquilo que a comunidade de fé precisa examinar com o cuidado e com a orientação daqueles que, de algum modo, detêm as ferramentas necessárias para a leitura do texto, porque nós precisamos entender que nós estamos lendo tradução. E a tradução de um texto, ela carrega, já na tradução, a interpretação de quem traduziu. E as palavras de determinado idioma, elas nem sempre correspondem exatamente à palavra do idioma original. Eu vou dar um exemplo, né? Nós temos uma palavra para falar amor. Amor. Então a gente fala amor. Quando a gente vai para as Sagradas Escrituras, nós vamos encontrar no mínimo 4. São 5, na verdade, mas eu poderia... são 4, Merlão. Nós vamos encontrar no mínimo 3, são 4, na verdade, mas eu vou ficar nas 3 mais conhecidas. Nós temos ágape, nós temos philis e nós temos eros. Essas 3 palavras gregas, elas aparecem no Novo Testamento se referindo ao amor. No Velho Testamento, nós temos 3 palavras hebraicas equivalentes: dod, raiá e ahavá. Então, quando a gente lê uma tradução, a gente só lê amor. E nós precisamos entender a distinção. Se o amor que está ali aplicado num determinado verso é o ágape, é o philos, é o eros, se o amor que está lá no Velho Testamento, em determinado texto, é o dod, é o raiá, é o ahavá, e se a gente não tiver o cuidado exegético de entender o texto original, o contexto histórico, o contexto cultural e o contexto maior das Sagradas Escrituras, nós corremos o risco de, a partir de ler o texto numa tradução, a gente tirar conclusões precipitadas. Então, significa que a sua leitura devocional da Bíblia, ela vai servir ao alimento do seu espírito, à edificação do seu espírito. Mas na medida em que você quiser aprofundar doutrinas bíblicas, você precisa das ferramentas adequadas para fazê-lo. Dicionários bíblicos, comentários bíblicos, comparar as várias correntes teológicas que falam a respeito de determinado tema, quando cada corrente dessa surgiu, que outros pensamentos influenciaram cada uma dessas correntes bíblicas. Então, não é tão simples assim alguém dizer que porque tem o Espírito Santo, ele pode pegar a Bíblia e trazer ensino bíblico. O próprio texto de Paulo diz: na igreja, a uns Deus levantou para mestres, outros para outras funções. Nem todos são mestres e nem todos ensinam. Porque há ministérios específicos.
o que não significa que é privilégio exclusivo de determinado grupo o exame das Sagradas Escrituras. Não, repito, o livre exame das Sagradas Escrituras não só é permitido, como necessário, fundamental à vida do crente para que ele não seja levado por ventos de doutrina. Agora, esta leitura de estudo aprofundado para a compreensão do texto, da sua doutrina, da revelação teológica nele contida, é preciso que ela tenha o cuidado sistemático para fazer esta análise. Porque senão nós vamos fazer o que tem acontecido. Nós vamos repetindo a tradição, nós vamos reproduzindo. É possível que você seja crente presbiteriano e por algum modo, vindo de outra comunidade ou sendo influenciado por uma outra vivência, você tem aí na sua casa um vidrinho de óleo ungido, por exemplo. E você vai aprender hoje, irmãos, que isto não é uma prática bíblica. Tá bom? Então, compartilha aí, chama os seus amigos, provoca essa reflexão e nós vamos juntos caminhar neste sentido, tendo como ponto de partida o texto que nós lemos na terça-feira a respeito da unção com óleo, viu? Eu estou vendo aqui nos comentários, aqui, na medida em que as pessoas vão entrando, os irmãos vão entrando, que a Lloyd está aqui. E eu senti sua falta, Lloyd, viu? Na terça-feira eu senti a falta de ver o seu nomezinho, vocês aparecendo ali na reunião de oração. Fiquei até preocupado, mas que bom que você está aqui hoje com a gente nessa quinta, viu, minha irmã? Glória a Deus. Vamos então ao texto bíblico, ao texto de Tiago, no capítulo de número 5, a partir do verso 13. O texto diz assim: perdão, deixa eu posicionar aqui o meu cursor para que eu possa mover. O texto diz assim, a partir do verso 13, viu? Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. A primeira coisa que eu quero dizer antes de entrar no estudo com você é que para que você fique de cara atento, que o texto diz, se está alguém doente, chama os presbíteros e eles vão orar sobre ele. No verso 15 diz que a oração da fé salvará o enfermo. E aí você vai se perguntar, então por que tem a unção com óleo aqui? Porque o texto não diz qualquer ação que o óleo produza no processo de cura do enfermo. O texto diz que o que vai produzir a obra de Deus de cura e salvação no enfermo é a oração da fé. Então, por si só, o texto já está colocando esta unção com óleo no outro patamar, que não é o mesmo nível de ação e de poder e eficácia espiritual da oração. A eficácia deste gesto dos presbíteros em relação ao enfermo está na oração. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Então, esse é o nosso texto. Nós vamos tentar, o nosso desafio é caminhar ao longo deste tempo que teremos, até chegarmos aqui de novo para entender que unção é essa. Então, nós vamos aprender sobre a unção ao longo de toda a Bíblia, para no final nós voltarmos a esse texto e dizer, então, à luz de tudo que nós aprendemos, que unção é esta com óleo que está aqui no texto de Tiago 5,14. Vamos juntos, então? E nós vamos... Perdão, perdi aqui o... Ah, sim. E nós vamos então caminhar primeiro à luz do Velho Testamento.
a unção no Antigo Testamento. Quando nós vamos começar a ver onde foi instituído na Bíblia pela primeira vez o óleo sagrado, o óleo ungido, nós vamos remontar ao texto de de Êxodo, lá no capítulo de número 30, no versículo 22 ao 25. Está assim o texto. E disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, toma das mais excelentes especiarias, de mirra fluida 500 siclos, de cinamomo odoroso a metade, a saber 250 siclos, e de cálamo aromático 250 siclos, e de cássia 500 siclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira 1 hin. Disto farás o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Então, primeira coisa, no Antigo Testamento, em Êxodo capítulo 30, foi estabelecido a produção do óleo da unção. E o óleo da unção tinha uma fórmula. E esta fórmula continha 500 ciclos de mirra, 250 ciclos de cinamomo odoroso, 250 ciclos de cálamo aromático, 500 ciclos de cássia e continha 1 hin de azeite de oliveira. Então, Deus aqui estabeleceu, faça este óleo que é o óleo da unção, o óleo ungido. Então, o óleo sagrado da unção tem esta composição aqui. Se nós quiséssemos reproduzir hoje o óleo da unção sagrada que Deus estabeleceu, deveria ser esta composição, olhando o Velho Testamento. Mas volto a lembrar que nós vivemos à luz do Novo Testamento. E o Novo Testamento, as práticas rudimentares da fé, aquilo que eram sombras dos bens futuros, foram substituídos. E nós vamos aprender isso. O que acontece no Novo Testamento com esta unção de óleo do Antigo Testamento? Aí nós deveríamos perguntar, este óleo serve para quê no Velho Testamento? Serve para quê? Verso 26 e 30 diz: Com este óleo você ungirá a tenda da congregação, e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro com os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os utensílios, e a bacia com os seus suportes. Assim consagrarás estas coisas para que sejam santíssimas, e tudo que tocar nelas será santo. Também ungirás Arão e os seus filhos, e os consagrarás para que me oficiem como sacerdote. Ou seja, então, para que servia o óleo da unção no Antigo Testamento? Servia para ungir os objetos consagrados no templo. Muito curioso que, um tempo atrás, um irmãozinho que tinha vindo de outra comunidade, ele comprou um carro. E ele me chamou ali na igreja do Pichincha e disse: pastor, meu carro está aí fora. Carro bonito, que ele tinha comprado. E ele disse assim, e ele veio com vidrinho de óleo. Eu queria que o pastor orasse, ungisse, consagrasse meu carro ao Senhor. E eu disse a ele: meu irmão, esta é uma prática do Antigo Testamento. Ela não é uma prática do Evangelho. E segundo, se eu ungir o seu carro consagrando ao Senhor, ele pertence exclusivamente ao serviço do Senhor. Ele não serve ao seu prazer, ao seu uso comum, ao seu uso trivial. Você não poderá vendê-lo, você deixa de ter propriedade sobre ele, porque o óleo da unção do Antigo Testamento, ele consagra e torna aquilo que foi consagrado santíssimo para o uso do serviço do culto. Então, eu disse a ele, ainda que nós vivêssemos a prática da unção com o azeite ungido, com o óleo ungido, conforme o Velho Testamento ensinava, ela não serviria a este caso. O irmão pense bem. O irmão gostaria de dizer então que o seu carro... E aí ele disse assim, pastor, melhor só orar, né? Melhor só orar, né? E eu disse, claro, vamos agradecer a Deus, vamos ali pedir ao Senhor
para que essa conquista da sua vida seja bênção na sua casa, seja bênção na vida de vocês e abençoe o coração de vocês, enfim. Curiosamente, coincidência ou não, depois que ele comprou o carro, ele passou a quase mais não aparecer na igreja, né? E não sei se estava passeando, não sei se estava no shopping, na praia, mas é assim que muitas vezes nós passamos a fazer. A gente pega uma prática do Velho Testamento, começa a aplicá-la na vida da igreja, sem que nós reflitamos aquilo que é o significado dela e o que ela significava. Então, primeiro, era para consagrar os objetos santíssimos e consagrar os sacerdotes. Pastor, mas também deveria servir para abençoar as pessoas? Não. Olha o que diz o versos 31 ao 33. O óleo servia para o uso espiritual comum? Não. Dirás aos filhos de Israel: este me será o óleo sagrado da unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele o corpo do homem que não seja sacerdote. Nem fareis outro óleo semelhante a este, da mesma composição. Este óleo é santo, e santo será para vós outros. Qualquer que compuser óleo igual a este, ou dele puser sobre um estranho, será eliminado do seu povo. O óleo não podia ser usado para ungir outros objetos ou outras pessoas que não fossem aqueles e aquelas exclusivos ao culto do Senhor. Então ele não era usado para cura, ele não era usado para abençoar coisas, ele não era usado para consagrar a casa, o carro, a ovelha. O óleo era usado exclusivamente para a consagração dos objetos sagrados e dos sacerdotes. O que nós vamos perguntar então mas há outras passagens no Antigo Testamento onde homens foram ungidos, sim, mas não pessoas comuns. Com óleo santo, com o óleo do santuário, apenas os sacerdotes. Agora, com o azeite, quando Deus estabeleceu a unção dos... possivelmente, deixa eu dizer aqui, deixa eu até passar o slide. Possivelmente, os profetas também eram ungidos com azeite, igualmente os reis. Talvez apenas essas duas categorias de pessoas. E não era com óleo ungido, com óleo santo, era com azeite, simbolizando ali uma unção de Deus para aquele ofício, né? Então isso era feito no Velho Testamento. O azeite, não o óleo santo. Ou seja, então aquilo que seria o óleo ungido tinha uma aplicação específica para os utensílios do culto e os sacerdotes. O azeite era usado para consagrar reis e talvez profetas. Por que eu digo talvez profetas? Porque o único texto que fala sobre unção de profeta está em Isaías 61, o texto que depois Jesus vai usar como aplicação profética sobre a sua vida. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Então, vamos entender aqui, nesse contexto, que nós temos então o óleo sagrado para os objetos do templo e os sacerdotes, e o azeite para a consagração de reis e profetas. E em nenhuma outra situação este óleo era usado. Veja, em 1 Samuel 9,16, amanhã, a esta hora te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás príncipe sobre o meu povo, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus. É quando Deus manda Samuel ungir o rei Saul. É a primeira unção de um rei na história, e Samuel vai ungir Saul. E dá no verso 10, capítulo 10, versículo 1 diz: e tomou Samuel um vaso de azeite, e derramou sobre a cabeça, e o beijou, e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre sua herança, o povo de Israel? Então aqui se inaugura a prática de ungir com azeite, não com óleo ungido, não com óleo santo, com azeite, os reis. Então, quando nós vamos a Gênesis 28, nós vamos ver um outro ambiente onde o azeite é usado para ungir não uma pessoa, não um rei e não um sacerdote, mas ele é derramado sobre o altar. Olha só. Então, naquele momento em Gênesis, que Jacó derrama, tendo se levantado, Gênesis 28, 18, tendo se levantado cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu
como coluna, e sobre o cujo topo entornou azeite. Então você diga assim, então Jacó pegou o azeite e ungiu lá o altar. Ok, mas era o altar. Ah, pastor, mas se eu vou ungir alguma coisa para o Senhor, na minha casa, na minha família, consagrando ao Senhor, então eu posso fazer o que Jacó fez. Irmão, você precisa entender que se você ler todas as leis do Antigo Testamento, eu não tinha como colocar todos os versículos aqui, os alimentos, as ofertas, os manjares oferecidos no altar eram todos preparados com azeite. O azeite, ele era um ingrediente comum da culinária. E o que se oferecia no altar era, sobretudo, alimento. E todo alimento que era consagrado no altar, exceto uns, que alguns textos dizem, este você não bota azeite, aqueles ali você não bota azeite, porque a libação ao Senhor não é para o povo comer, não é para o povo consumir. Mas toda vez que uma oferta era consagrada, e era oferecida ao Senhor, e ela ia ser repartida com o povo, ela era apresentada em forma de alimento, ela era temperada. Ela passava pelo processo natural de preparação para que se tornasse um alimento para ser distribuído. Então o azeite no altar, ele servia para condicionar aquele alimento consagrado, fosse um cordeiro, fosse verduras, legumes, fosse qualquer farinha ali que viraria um bolo. O azeite era usado como elemento e o azeite também era o combustível para acender o fogo do altar. Então, entenda que ao construir um altar e derramar azeite sobre o altar, Jacó está preparando para que ele possa ali oferecer uma oferta e tacar fogo naquela oferta. E incendiar aquele altar. Não existe ali no azeite alguma especialidade que era aplicado sobre o objeto, sobre a pedra, para que a pedra se torne sagrada porque foi derramado o azeite. Não! O altar foi levantado, o azeite foi derramado sobre o altar, depois o azeite era derramado sobre a oferta e depois acendia tudo e aquele azeite era o combustível que ia fazer aquela oferta se consumir e a fumaça subir como adoração e culto ao Senhor. Assim era o culto do Velho Testamento. E é por isso que a prática de derramar azeite, ou de colocar azeite sobre as coisas, estavam presentes ali, desde Gênesis capítulo 28. E depois o Senhor vai estabelecer o rito em Êxodo, quando Moisés estabelece e ordena o culto do tabernáculo, e vai determinar especificamente que unção com azeite é para ser feito aos reis. Ou, se nós entendermos assim o texto de Isaías 61, no máximo aos profetas. E que o azeite sagrado é exclusivo dos utensílios do templo e dos sacerdotes. Então eu acho que a gente entende aqui um pouquinho da função, do objetivo e da aplicação da unção e do óleo no Antigo Testamento. Mas havia outras aplicações que não tinham a ver com nada de sagrado, que eram presentes no cotidiano das pessoas. E é sobre isso que eu quero falar. Quais os tipos de ungüentos e óleos existiam? Quais os variados tipos de unção que existiam? Porque não existia só a unção religiosa. Não existia apenas a unção formal, aquela que consagra um rei. Existiam outros tipos de unção. E quais eram os tipos de unção que apareciam no Velho Testamento? Primeiro, unção era um modo de se perfumar. Lembra do Salmo 23? Nós refletimos sobre ele há 2 semanas atrás na reunião de oração. Prepara uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Esta unção é uma unção aromática. É uma unção comum na prática dos anfitriões. Quando o anfitrião recebe uma pessoa, ele unge a sua cabeça e unge os seus pés. E a unção sobre a cabeça é o perfume daquela casa. É o perfume daquela família. É um modo de você acolher uma pessoa e dizer que ela é bem-vinda e que você a recebe como sendo membro da sua família e da sua casa.
No Salmo 23, esta unção, a despeito de haver aí na internet umas interpretações que era um óleo que o pastor derramava na cabeça da ovelha para que não desse mosca e coisa e tal, não é nada disso. Esse fragmento do Salmo já não está falando mais do pastor e da ovelha. Esse fragmento do Salmo 23 está falando do anfitrião que recebe um convidado de honra à mesa em sua casa. E então ele unge a sua cabeça com óleo. Lembra que Jesus reclamou que entrou na casa de Simão e Simão não ungiu ele, mas ele foi ali ungido por um perfume derramado sobre ele, e uma outra mulher unge os seus pés, num outro texto, e lava e enxuga com os cabelos. E Jesus reclama dos seus anfitriões que aquele mesmo gesto de honra, de perfumá-lo ao entrar em sua casa, eles não haviam feito com ele, mas aquelas mulheres estavam fazendo. Esta é a unção do Salmo 23. É aquela através da qual um anfitrião dá as boas-vindas de honra a um convidado ilustre. Então, a unção do perfume, aquela que era usada para perfumar a cabeça, aquela derramada sobre os pés dos hóspedes, simbolizando a alegria da chegada e desejando a ele boas-vindas. Então, nós vamos ter no texto aqui, olha só, João 11:2, e Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Maria ungiu o Senhor com unguento. Que unguento é esse? É um perfume, é um óleo aromático. E lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos. Nós temos também o texto que diz, olha só, esse texto é muito importante para a gente entender Tiago 5,14. Guarda ele na sua memória, anota aí no seu papelzinho, que lá na frente eu vou voltar a esse texto. Olha o que Daniel 10, versículo 2 e 3 está dizendo. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Alimento desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Então, uma característica natural de alguém que está debilitado, deprimido, Daniel está num estado depressivo. Ele ficou 3 semanas em profunda tristeza. Perdeu o apetite, perdeu a alegria, não comeu carne, não bebeu vinho e não tinha ânimo, não se perfumou, não colocou. Esse ungir com unguento é perfume, ele não se perfumou. É um estado abatido, era uma característica de quem estava abatido não se perfumar. Por isso, olha que você vai entender. Por isso que Jesus diz, lá em Mateus, quando ele fala sobre o jejum, que os fariseus adoram mostrar esse tipo de contrição publicamente. Então eles não se perfumam, eles não se ungem com perfume, eles não tomam banho, eles não lavam o rosto, e eles vêm com aquelas vestes de humilhação para o meio da praça, para ficar ali, para que o povo veja que eles estão em jejum e que eles estão lamentando, estão se quebrantando diante de Deus. E Jesus diz assim, não sejam como eles. Quando você jejuar, se acorda, toma um banho, lava o rosto e unge a tua cabeça com óleo. Aí tem gente que acha, pega o óleo ungido de manhã para jejuar e unge a testa com óleo ungido, porque Jesus está falando, olha só, quando um judeu está triste, em oração, está em jejum por conta da sua tristeza, Daniel 10, 2, 3, ele não come, não bebe e não usa perfume. Vocês não vão fazer assim. Vocês vão se perfumar, vocês vão lavar o rosto, vocês vão estar diante das pessoas demonstrando alegria normal, porque o seu jejum, ele é algo que você vai tratar na sua intimidade com Deus e não como um gesto público. Entendeu agora que ungir a cabeça para jejuar não é pegar azeite, aquele azeite fedorento ainda, vagabundo, e passar na testa? Mas é você acordar de manhã, lavar o rosto, botar um perfume, para que as pessoas não identifiquem que você está querendo externar uma tristeza, um abatimento, uma contrição estética externa, mas que interiormente você está ali em comunhão e em jejum com o Senhor. E por isso você está perfumado, por isso você está cheiroso. Você não está com cheiro de tristeza, de amargura. Então, olha só, a gente vai entender Tiago entendendo o Velho Testamento. Quando alguém estava nesse estado de abatimento, ele se levantava, quando terminava essa tristeza, e se perfumava.
Por isso que o texto diz que o Senhor vai tirar os trajes de humilhação e vai colocar vestes de louvor e vai colocar sobre a cabeça um perfume de alegria, óleo de alegria no lugar do pranto. Porque no final do tempo das lágrimas, no final do luto, no final do jejum, no final da contrição, no final deste tempo de depressão e abatimento, uma das formas de dizer, olha, levanta, vamos nos alegrar, vamos celebrar a vida, é você se ungir com um unguento aromático perfumado para que você volte a celebrar a alegria da vida. Está entendendo isso? Paulo vai dizer aos Coríntios que Deus nos colocou o belo perfume de Cristo no lugar do cheiro de morte do pecado. Porque ao final deste processo de adoecimento da alma, o perfume é o sinal e a marca da alegria. Então você já vai começando a pescar por que o abatido, por que alguém que está débil, por que alguém que está fraco, chama os presbíteros para orar por ele, confessa os seus pecados, se arrepende, se quebranta, ele é orado, a oração da fé o cura, e ali começa uma nova etapa de alegria na vida dele. E por isso ele vai ser ungido com óleo. Por isso ele vai receber o bom perfume que diz que ele está saindo desse estado de debilidade. Mas a gente vai chegar lá. Vamos continuar no Velho Testamento. Ruth, livro de Ruth. Lava-te, pois, e unge-te, e veste os teus vestidos. O que a sogra Noemi está falando para Ruth? E desce a eira. Ela tá orientando Ruth a ir lá seduzir Boaz. Então o que ela está dizendo? Filha, se lava, toma um banho e derrama azeite na tua cabeça. Não, não é azeite, é unge. De aqui é perfume, e se perfuma. Vai cheirosa lá, entendeu? Ah, cheirosa, chega lá, você deita pertinho dele e ele vai perceber você. É assim? Não é assim que a gente se feita para sair, para encontrar alguém? A gente não bota um perfuminho, né? A gente não bota um desodorante. É isso que Noemi está dizendo para Ruth. Unge-te. Esta unção aqui, ela é aromática. Tinha um outro tipo de unção, a unção medicinal. O óleo que era usado medicinalmente. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu vou mostrar um texto aqui mais abaixo que ele fala sobre, é um provérbio que diz: assim como o bom perfume alegra o coração. Eu li esse texto uma vez, eu estava num debate na TV Boas Novas e o tema eram essas terapias alternativas, né? O crente pode se submeter a terapias alternativas. E lá havia uma aromaterapeuta. E logo que eu entrei ali no camarim, né? E a gente passa aquele processo de televisão, né? Maquiagem, aquela coisa toda. É natural, um pó de arroz para não brilhar a testa ali com os refletores, enfim. Pra gente ficar bonitinho. E logo que eu entrei no camarim, o produtor, né, o diretor, na verdade, o querido Paulo, ele disse assim, ele me apresentou a elas, né, e me apresentou ao reverendo Fábio, pastor da igreja presbiteriana do Pichinhos. E logo eu percebi um certo desconforto daquelas duas senhoras que estavam ali, né. Até que eu sentei ali e fiquei perguntando o que ela fazia, e ela falou e tal. E ela se encorajou. E ela disse assim: pastor, antes da gente entrar, porque a gente vai debater lá na frente, na TV, o senhor poderia me dizer com sinceridade, o senhor acha que isso que eu faço é do diabo? E eu disse: o quê? Ela disse: você usar essências e aromas que têm aplicações e que podem contribuir para a cura e para o bem-estar e para uma série de harmonizações do corpo e do ser. O senhor acha que isso é do diabo? E aí eu abri a Bíblia em Provérbios e disse: minha irmã, olha o que a Bíblia diz, o bom perfume alegra o coração. Esta sabedoria possivelmente era plenamente dominada pelos antigos
inclusive pelo povo de Israel, de que estes aromas, esses ungüentos, as propriedades destes aromas e desses ungüentos, o bem que ela produzia a uma série de questões do ser, das emoções, do corpo, da mente. E enquanto eu falava isso, sobre a aplicação do perfume na Bíblia, com a mudança de um estado de doença e tristeza para um estado de alegria e de esperança, ela começou a chorar. E ela disse, posso te dar um abraço? E me abraçou. E eu não entendi nada. E ela disse assim, eu carrego essa culpa a vida inteira. Porque eu tenho 2 irmãos pastores, uma irmã e um irmão. E eles vivem, todas as vezes que nos encontramos, repetindo para mim que aromas e essências para tratar males do corpo e da mente, do coração, são coisas do diabo. E o Senhor está me mostrando na Bíblia que isso já era usado lá no Velho Testamento. Pois é, irmãos. Os óleos da Bíblia também têm as suas características medicinais. Em Isaías capítulo 1, versículo 6, está escrito aqui, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã. São feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Então, tinha uma aplicação clara do azeite como um instrumento para amolecer as feridas e como uma ação antisséptica sobre feridas, né? Em Lucas capítulo 10, 34, o que faz o bom samaritano? Aproximando-se, atou-lhes as feridas, deitando-lhes azeite. Então o óleo era usado, o azeite, puramente o azeite, era usado para aplicar sobre feridas. E outras especiarias e ungüentos eram usados medicinalmente, como perfume aromático que produzia uma mudança no estado do ser, né? O problema é que se eu disser aromaterapia, talvez você comece a pensar em práticas esotéricas. E não é disso que eu estou falando. Eu estou falando em propriedades naturais das essências e dos cheiros, dos óleos. Pesquisa um pouquinho sobre isso que você vai encontrar coisas maravilhosas, viu? E se você conseguir separar um pouquinho o preconceito com a roupagem, muitas vezes, de superstição e misticismo, com o que isso chega a nós, naturalmente, porque é um saber que da prática comum ele se perdeu, então ele acaba sendo preservado nas experiências religiosas, né? Então ele chega sempre com uma roupagem religiosa e aí a gente acaba demonizando tudo por causa da roupagem religiosa. Mas a gente não percebe que o azeite ungido usado de forma... da forma como ele é usado hoje no meio evangélico, produz o mesmo significado idólatra de qualquer outra prática esotérica, onde se coloca num objeto, numa pedra, num cheiro, numa essência, um valor poderoso e sobrenatural. Então, o óleo tem propriedade medicinal. Os óleos também eram essências fúnebres, bálsamos fúnebres. Você ungia para sepultar. E a palavra que era usada era ungir. Ora, derramando ela este unguento sobre o seu corpo, sobre o meu corpo, preparando-me para o meu sepultamento. Jesus fala disso quando a mulher derrama o bálsamo sobre o seu corpo. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia, Lucas 23, 55, seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, unguento é para ungir. E no sábado repousaram conforme o mandamento. Ou seja, elas foram lá, viram onde colocaram Jesus, viram ali, está guardadinho aqui, fecharam a pedra, já sabemos onde ele está. Aí elas voltam para casa, no finalzinho da sexta-feira, preparam os ungüentos, deixam guardadinho, descansam o sábado por causa da lei, e no domingo de madrugada elas vão para o sepulcro para ungir Jesus. Só que quando chegam lá, ele já tinha ressuscitado. Ungüentos para ungir como rito fúnebre para embalsamamento do corpo que lá é colocado, né? Então, são outros tipos de unção, a unção que é o perfume, a unção que é remédio e a unção que é bálsamo fúnebre. São aqui alguns aspectos da unção. E aqui é o que eu falei o verso que eu falei, Provérbios 27, 9. Como o óleo e o perfume
alegram o coração. Então há composições de óleo com essências, com aromas, que vão ser usados para trazer alegria, para melhorar o estado de ânimo. Por isso que Daniel, quando estava triste, não usou aromas. Por isso que quando se jejuava na prática judaica, em contrição, em quebrantamento, em humilhação, não se usava perfume, porque o perfume era sinal de alegria. A unção, óleo de alegria no lugar de pranto. Vou lembrar você o texto do profeta Isaías, capítulo 61. Vestes de louvor no lugar de espírito angustiado. A unção perfumática, aromática, representa o estado de alegria do ser. Se um ser está triste, ele não se perfuma. Essa era a prática do Antigo Testamento para a unção. Então, quando você lê que alguém estava triste, foi ungido e se colocou de pé, esta unção, irmãos, não é a unção que o curou, mas o símbolo aromático do perfume, dos efeitos que eles produzem na alma e do significado que ele tem como expressão de alguém que está bem, que está feliz. Era assim que era usada a unção. No final de um processo de enfermidade, no final de um processo de contrição, no final de um processo de abatimento, no final de um processo de jejum. E você vai encontrar algumas passagens assim no Antigo Testamento, como Davi, quando seu filho estava morrendo, que ele se prostrou no chão, e ali ele não tomou banho, não se perfumou, não comeu, não bebeu, e depois ele se levanta, se lava, se perfuma, vai para o templo adorar, porque ali ele estava estabelecendo uma mudança de estado, de comportamento e de atitude diante da vida, e o óleo perfumático, aromático, servia a este propósito. Entendemos? Então você está caminhando com o Antigo Testamento, e aí eu faço um desafio a você, que você procure em todo o Velho Testamento, onde eram ungidos objetos para abençoá-los, em que lugar a unção de objetos, a unção de casa, a unção de coisas, ou a unção de pessoas com óleo sagrado era feita. Não há. Não só não há, como era terminantemente proibido se ungir com óleo sagrado, senão apenas os sacerdotes. Entendemos? Então esse é o contexto da unção no Velho Testamento. De modo que nem se nós quiséssemos dizer que estamos aplicando a unção com óleo ungido hoje, baseado na tradição veterotestamentária, nem assim nós teríamos base bíblica, porque o Velho Testamento não dá nenhum subsídio bíblico para este tipo de unção. Não dá. Talvez no máximo, se você considerar a unção de reis e a unção de sacerdotes, de profetas, para então acreditar que você pode usar azeite para ungir ministros, consagrar ministros, pastores, presbíteros, oficiais. Mas nós vamos descobrir e vamos ver aqui os textos que dizem que esta também não era uma prática da igreja no Novo Testamento. Como era a unção e que prática de unção com óleo há no Novo Testamento? Vamos juntos então caminhar e nós vamos entender. Eu vou ler alguns textos com você que aparece unção com óleo ou perfume no Novo Testamento. Pode estar pequenininho para você, mas vai anotando aí, depois com calma, você tenta, não sei se você está no celular fica pequenininho, quem vê na televisão certamente está vendo com maior clareza, mas depois se você quiser esta apresentação, eu tento de algum modo disponibilizar para que você possa ter todos esses textos aí. Textos do Novo Testamento que falam sobre unção. Eu agrupei 2 grupos de texto aqui, tá? O primeiro grupo são esses textos aqui. Marcos 14, versículo 8. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Já lemos esse texto, eu estou repetindo aqui. Então, aquela mulher que derramou óleo sobre Jesus, ela o ungiu. Lucas 7,46. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Jesus reclamando com seu anfitrião que não ungiu a cabeça dele. Que unção é essa, irmãos? Veja, é aquela do anfitrião que eu falei lá do Salmo 23.
não ungiste a minha cabeça com óleo. Mas a palavra é ungir, a palavra é unção, e a palavra é óleo, óleo ungido, óleo para ungir. Que unção é essa? Nós vamos já entender. João 12, versículo 3. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus. Ungiu, aqui está a palavra, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Então, ungiu com bálsamo, com perfume. Mateus 6, 17 e 18. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Dá para entender que a gente está falando de um processo de asseio, né? Como você acorda de manhã, toma banho, bota desodorante antes de sair de casa, passa um perfuminho. Eu não posso nem botar perfume, eu sou alérgico. Até desodorante eu tenho que botar, mas na semana seguinte eu tenho que passar creme para tirar a alergia. Eu tenho uma dermatite que me impede de usar qualquer tipo de perfume. Mas se você não é assim tão doentinho como eu, talvez você use perfume, né? Tem gente que compra perfumes caríssimos, importa perfumes, né? E é caro o bom perfume, né? Porque ele tem que aderir na pele, tem que ter Enfim, tem gente que entende desse negócio, eu não entendo nada de perfume. Mas o Jesus está dizendo, então você acorda de manhã, lava o rosto, passa um perfumezinho, unge a cabeça, com o fim de não parecer aos homens que jejuais. Então percebe que essa unção não tem nada a ver de uma consagração para jejuar, mas ela tem a ver com a aparência que você vai mostrar para as pessoas de que você não está jejuando. E assim o teu pai em secreto, ele que te vê em secreto te recompensará. Então aqui tem alguns textos de unção. E todo texto que fala de unção no Novo Testamento feita por pessoas comuns, ela vai usar a seguinte palavra grega, aleifo. Eu vou voltar aqui. Marcos 14, 8, aquela mulher ungiu Jesus. Lucas 7, 46, o perfume que Jesus reclama que o seu anfitrião não ungiu. João 12, 3, diz que Maria ungiu os pés de Jesus. Mateus 6,17 diz que Jesus manda ungir a cabeça. Todos esses versículos usam para o verbo ungir a palavra aleifo do grego. O que é aleifo no grego? É a unção sem caráter espiritual, sem conotação religiosa. É a unção comum, a unção do perfume, a unção do médico que bota o bálsamo, a unção do rito fúnebre, a unção do anfitrião. Toda unção no Novo Testamento, no texto grego, e no Velho Testamento, na Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego no Velho Testamento, toda unção que é feita sem os seus atributos sagrados do ofício sacerdotal, ela é tratada com a expressão, com a palavra grega aleifo. No dicionário grego, eu vou botar aqui para você, para que você possa ver isso em loco, viu, meu irmão? Olha aqui. Chame os presbíteros da igreja e façam oração ungindo. Então eu vou clicar aqui na palavra ungir. Vai abrir aqui em cima da minha cabeça o quadradinho que é do dicionário, viu? O dicionário Strong do texto original grego. A palavra que está aqui é aleifo. E o que significa aleifo? Então vou para a descrição aqui do Strong a respeito do verbete aleifo. Aleifo, verbete 218, no dicionário do Strong, é a palavra comum e mundana para o ato de ungir. Ele usa a palavra comum e mundana. Mundana é um nome feio, né? Mas eu digo a unção secular, a unção cotidiana da vida das pessoas que ungem com bálsamos, perfumes, óleos e ungüentos.
Toda vez que aparece a palavra aleifo, não é unção de caráter religioso e espiritual. É unção de caráter comum. É nesse aspecto que eu vou dizer que eu discordo do documento oficial da Igreja Presbiteriana, que diz, não, mas nesse caso aqui é uma unção espiritual porque é feita por presbíteros. Não. O final de um processo de adoecimento de um enfermo na tradição judaica, ele era finalizado com a anuência do sacerdote, o doente. Jesus cura enfermos e manda que eles se apresentem ao sacerdote. Porque o sacerdote tinha, com a sabedoria sacerdotal, a capacidade de dizer se aquela pessoa estava remida, por exemplo, da sua condição de leproso. Tá? Os presbíteros são anciãos do povo, diferentemente de hoje, que o presbítero pode ser uma pessoa mais jovem, mais nova. No Novo Testamento, o presbítero é, via de regra, um ancião. As pessoas mais idosas da comunidade, aqueles que têm a sabedoria de conduzir a comunidade. Ninguém como eles tem a capacidade de ir lá e de ungir um enfermo com esta unção aromática para que diga, meu irmão, levanta, vamos lá, Jesus está te curando, e dar a ele uma unção de alegria, uma unção medicinal ou de perfume. Eu não posso dizer se aqui é medicinal ou perfume, mas certamente não é uma unção de consagração espiritual. Por quê? Porque a palavra grega que está aqui é aleifo, a palavra comum e secular para o ato de ungir. E qual é a palavra, vamos dizer assim, espiritual para o ato de ungir? Vamos agora a outros textos do Novo Testamento. Vamos lá. Lucas 14, 18. Agora, olha só, a unção muda de sentido. Deixa de ser aleifo, deixa de ser uma unção comum e passa a ter aplicação espiritual. Lucas 14, 18. Jesus repetindo o texto de Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu. O Espírito do Senhor me ungiu para evangelizar os pobres. Hebreus 1:9. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Atos 10:38. E como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. 1 João 2:20. E vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Que unção é essa? Toda vez que a palavra unção, ela confere atributos sagrados, uma ação divina, uma ação espiritual, a palavra grega é crio. Crio. Ungir é crio. Jesus é Cristo, porque ele é ungido, que vem de crio. Unção no grego é crisma. Então aqui nesses textos, quando aparece vós possuís a unção, que está escrito aqui é vós possuís crisma. Deus ungiu, crio. O Espírito ungiu, crio. Não é aleifo. Aleifo é a palavra comum. Então, vamos voltar ao texto que eu disse, que agora eu vou mostrar no dicionário grego a definição para, aqui, ungiu, aleifo, para esse texto aqui. E quando nós vamos entrar naquele verbete que é do texto crio, tá aqui, olha. Crio, que é o verbete 558 do dicionário de Strong, é a palavra sagrada e religiosa para ungir. Voltando então aqui à nossa exposição, à nossa apresentação. Quando a Bíblia diz ungir com finalidades comuns, ela usa a palavra aleifo. Quando a Bíblia diz ungir com finalidades espirituais, ela usa a palavra crio. E no Novo Testamento, a palavra crio não é mais utilizada para unção com azeite em nenhum texto. A palavra crio é usada apenas com a unção espiritual do Espírito Santo.
O azeite que representava o Espírito na unção dos reis e dos profetas no Antigo Testamento, o azeite, o bálsamo sagrado que era consagrado para santificar os objetos do templo e os sacerdotes, no Novo Testamento, lembrem, irmãos, esses ritos do Velho Testamento eram sombras das coisas que haveriam de vir. No Novo Testamento, é o Espírito Santo que unge. É o Espírito que é a unção. É Deus que unge através do seu Espírito Santo. Portanto, não é mais um azeite. Nós, evangélicos, só temos 2 sacramentos que se estabelecem como simbólicos e meios de graça de Deus. Ou seja, elementos materiais que simbolizam um mover sobrenatural de Deus. Apenas 2. A ceia do Senhor e o batismo. Não há em Jesus nenhum ensinamento, ou em Paulo, nenhum ensinamento para que haja um outro elemento usado na prática do culto cristão que simbolize qualquer ação espiritual. O óleo não aparece nos ensinamentos de Jesus como algo que simbolize o Espírito Santo de um modo materializado. A água do batismo e os elementos da ceia, Jesus especificamente estabelece como sacramento. E eles são meios de graça, elementos visíveis que comunicam um agir sobrenatural de Deus. Então, quando nós estamos diante dos sacramentos, nós estamos diante dos meios de graça e nós entendemos que eles comunicam algo sobrenatural. Mas quando nós estamos diante do óleo, não há nenhum ensinamento no Novo Testamento que diga que ele comunique algum poder sobrenatural. Jesus não estabelece isso como prática para a sua igreja. Em lugar nenhum você vai ver Jesus dizendo para que os discípulos o façam. Ah, pastor, mas tem um texto que os discípulos ungiam enfermos. Sim, como o texto de Tiago. Marcos capítulo 6, versículo 13. Está aqui. Do mesmo modo que o texto de Tiago 5,14 diz: chame os presbíteros da igreja e façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Marcos 6, 12 e 13 diz: então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleos. Lembra que eu falei para você guardar o texto de Daniel? Lembra que Daniel disse que estava doente, estava triste, estava abatido, estava frágil? E que Daniel, então, durante esse tempo não comeu, não bebeu, nem usou, nem se ungiu. Ao final desse período, ele se ungiu. Ao final da enfermidade, ungir o doente é um modo de decretar sobre ele, com o símbolo do perfume da alegria, que um novo tempo de alegria está começando, para que ele se levante, para que ele sorria, para que ele volte a ter esperança. Por isso que os discípulos curavam os enfermos e depois os ungiam com óleos ao curá-los. Não era a unção que curava. Por isso que o texto de Tiago diz que orem o doente, unjam com óleo, e a oração da fé salvará o doente. É a oração que cura, é a oração que levanta o abatido, dá força ao abatido, que traz ânimo novo, que renova-o espiritualmente, que traz a ele a consciência da graça, do perdão. É tudo isso que Tiago está falando. E o óleo, então? O óleo é aquilo que os presbíteros conferem como quem está dizendo: meu irmão, um novo tempo de alegria, de cura está começando na sua vida. E é por isso que esse óleo aparece aqui também em Marcos 6, 12 e 13, com a palavra aleifo. A unção com que os discípulos ungiam não é crio, não é unção sagrada, é unção aleifo, unção comum. Então, pode ser que na prática dos apóstolos e na prática dos presbíteros da igreja, isso tenha como uma continuidade da tradição, da cultura, não da lei, mas da cultura, celebrar a cura com a unção. Celebrar a cura, celebrar a restauração do pecador, a reconciliação de alguém com a unção. Por isso que os discípulos, ao curarem, ungiam. Por isso que Tiago diz que os presbíteros, ao orarem a oração da fé, curar o doente, unjam em nome do Senhor. E por isso que Daniel diz que no final do seu período de luto, ele
se unge. Porque não ungir-se, não perfumar-se, caracteriza o seu estado de tristeza, de abatimento ou de enfermidade. Então, é isso que o texto está dizendo. Né? Então, quando o samaritano se aproxima do doente, ele unge. Eu falei, né? A aplicação de óleo em enfermo. O único texto na Bíblia que fala sobre isso são esses, e são do samaritano, esses dois que acabei de ler, e do samaritano que unta as feridas com óleo. E todos esses textos, a palavra grega é aleifo, unção comum e secular, da prática cultural do povo de Israel. Qual a posição, irmãos, da Igreja Presbiteriana do Brasil em relação a isso? Então você entendeu? Eu fiz aqui uma exegese com você sobre a unção. Eu acabei me furtando aqui de falar uma coisa. De fato, faltou um pedacinho da apresentação. Então, antes de eu entrar na prática da Igreja Presbiteriana, deixa eu falar sobre isso com você. Ah, pastor, e a unção de azeite para ungir pastor? Para ungir ministro? Para ungir... Como é que funciona isso? Pois é, eu juro que eu tinha colocado esse texto aqui, esses textos, mas acabei de algum modo me confundindo e não coloquei. Mas eu vou citá-los para você, para que você bem entenda o que eu quero dizer. Quando você... Peraí, deixa eu só encontrar aqui, porque eu vou tentar, não sei se eu vou conseguir projetar, tá? Mas eu vou tentar, vou fazer o possível para conseguir. Não vou conseguir projetar não, vou perder muito tempo, mas eu vou citá-los para você. Atos capítulo 6, versículos 5 e 6. Foram eleitos os diáconos, os primeiros oficiais eleitos da igreja. Homem cheio de fé do Espírito Santo, Filipe, Prócolo, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, Estevão, entre eles, né? E apresentaram ante os apóstolos. E estes, orando, lhes impuseram as mãos. Os diáconos foram consagrados com imposição de mãos, não com azeite. Atos capítulo 13, versículo 2 e 3. Quando o colégio apostólico consagrou Paulo e Barnabé e os enviou para Antioquia, então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram, imposição de mãos. Quando Paulo diz para Tiago não consagrar ninguém precipitadamente a ministério, sem observar a sua vida adequadamente, ele diz: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Então, o ato de consagrar ministros, pastores, presbíteros, oficiais no Novo Testamento não é derramar óleo sobre a cabeça, é a imposição de mãos. Jesus não teve óleo derramado sobre a sua cabeça para ser consagrado. O Espírito desceu em forma de pomba e ali ele recebe todo tipo de unção do Velho Testamento. Ele recebe o perfume do Espírito, o aroma de Deus, ele recebe a unção do poder de cura, ele recebe a unção de sacerdote, rei e profeta. Então aquela unção que ungia o sacerdote, o rei e o profeta, em Cristo foi o descer do Espírito. A unção que ungiu os cristãos foi o derramar do Espírito. A unção com que pastores, ministros, presbíteros, bispos eram consagrados no Evangelho, no Novo Testamento, era por imposição de mãos. Você não encontrará nenhum texto dizendo para ungir com óleo. Irmãos, isto é tão somente as Sagradas Escrituras. Isso é tão somente a Bíblia. Mas a gente está tão enraizado a tradições, né? A práticas que a gente aprendeu e veio sendo por elas inculcados,
que a gente vem repetindo esse negócio de azeite ungido. Ora aqui o azeite, aí o pessoal leva para casa, aí unge a porta, unge o armário, unge o carro, unge a cabeça, unge o doente, unge o gato, unge o cachorro, e tem gente que unge o cachorro. Eu vi o irmão contar o testemunho na igreja que ele derramou óleo ungido sobre o cachorro que estava morto e o cachorro ressuscitou. Isso tem alguns anos na minha história. Então, irmãos, você seja bíblico, apenas bíblico. Apenas bíblico. Então, a IPB, cuidadosamente, se posiciona da seguinte maneira. O Supremo Concílio da IPB, em 2014, resolve reafirmar que Deus é soberano para atender ou não aos pedidos nas orações, segundo a sua suprema vontade, independente da fé do crente. Determinar aos pastores e presbíteros que não unjam pessoas ou objetos com óleo durante cultos de qualquer natureza, públicos ou em casas, quer sejam reuniões ou encontros em quaisquer lugares. Todavia, a IPB, uma vez que o texto de Tiago diz que os presbíteros ungiam, ela abre uma exceção na linha 3 aqui da sua resolução. Permitir excepcionalmente que a unção com óleo seja realizada exclusivamente em pessoas, nunca em objetos, pelos pastores e presbíteros, somente quando forem convidados por membros enfermos de suas igrejas em suas casas, orando por eles e suplicando de Deus o seu pronto restabelecimento. Mas olha o que diz a linha 4, que a exceção mencionada no item anterior fica à discrição dos pastores e presbíteros das igrejas locais, em vez de certificados de que o enfermo irá gerar superstições e misticismo. Ou seja, se houver no pastor ou nos presbíteros qualquer impressão de que aquela pessoa está colocando uma crença mística, supersticiosa, na figura do óleo, não unja. Para que você não gere um sentimento, uma crença idólatra no coração da pessoa. Na verdade, irmãos, a igreja presbiteriana está dizendo o seguinte: não unja, porque não é uma prática bíblica. Mas como há um texto de Mateus 6, dois textos, de Mateus 6 e de Tiago, onde o apóstolo e os presbíteros ungem o enfermo ao orar por ele, se você estiver num ambiente privado da casa de alguém, nunca num culto público, nunca num espaço público, como vamos ungir agora, vem aqui que a gente vai ungir todo mundo. Nunca assim. Mas se é para você usar um texto bíblico para fundamentar a prática, então siga ela como ela está escrito. Apenas os presbíteros ungem. Então não é o crente que leva o vidrinho para casa, não é o irmão que leva, os presbíteros ungem. Segundo, no ambiente privado de alguém que chamou os presbíteros em sua casa para uma reconciliação e para pedir oração de cura, por um estado de adoecimento com possíveis implicações, com possíveis motivações espirituais. Porque o texto fala muito de pecado, como sendo a causa daquele abatimento. E esse doente aqui, até a palavra original não denota uma enfermidade necessariamente biológica, mas sobretudo um estado de fraqueza, de debilidade. Então este é o posicionamento da igreja presbiteriana. Quando eu disse que eu divergia num aspecto, é porque no documento inteiro, não botei o documento todo aqui, na exegese, nos pontos, nas ponderações observadas no documento, um versículo diz que a igreja presbiteriana não crê que a unção dos presbíteros em Tiago 5,14 seja medicinal, porque, por ser feita pelos presbíteros, ela parece ter caráter religioso e espiritual. Entretanto, a exegese da palavra não diz isso. A exegese da palavra leifo aponta para uma unção corriqueira, uma unção secular, uma unção comum e não uma unção religiosa. Mas por que feita pelos presbíteros? Porque eles estão ali trazendo a palavra de ânimo, a proclamação da graça e da esperança de cura sobre o enfermo, tanto quanto o texto de Daniel nos mostra que o óleo e o perfume era para celebrar o fim do período da tristeza, da doença e do abatimento. Eu espero, irmão, que você sinceramente tenha sido abençoado, viu? Por este ensino nesta manhã, para que você tenha uma prática cristã madura, não supersticiosa. Que você creia que Deus cura, que Deus opera milagres, mas o faz por intermédio da oração da fé. Não é pelo óleo, pelo azeite, pela rosa, pelo sal, pela água.
que essas práticas são práticas sincréticas, supersticiosas e que produzem um comportamento idólatra nas pessoas. Que não é bíblico que você tenha um vidrinho de óleo ungido para ungir coisas na sua casa. Não é bíblico nem no Velho e nem no Novo Testamento. E que você tem feito isso só porque você viu todo mundo fazer. E ninguém jamais te deu um fundamento bíblico para isso. E se alguém usou alguns versículos fora de contexto para te dar esse fundamento, hoje você teve a oportunidade de reaprender. E você pode me questionar, e você pode discordar de mim. Mas eu vou dizer a você mais ou menos o que Lutero disse quando pediram para que ele se retratasse das coisas que havia falado. Ele disse, eu não quero e nem vou me retratar, porque isso não seria coerente com a minha consciência, nem com aquilo que é certo e que é justo. Eu só volto atrás se eu for convencido pelas Sagradas Escrituras. Então, se você tem textos das Sagradas Escrituras que dão a você uma compreensão que fundamente a prática de pessoas comuns ungirem outras pessoas comuns, objetos, coisas e bens nas Sagradas Escrituras, fique à vontade para que você me ofereça essa exegese para tentar iluminar o meu pensamento. Mas se você quer ser bíblico, e realmente seguir uma vida cristã conforme a prática ensinada pelas Sagradas Escrituras, então esse vídeo você deve vê-lo, revê-lo, abrir os textos que eu citei aqui, lê-los, examiná-los, pegar dicionários gregos, pegar comentários bíblicos e fazer isto com sinceridade. Não avaliando a autoridade do nome da pessoa, a importância e a relevância no cenário cristão de quem disse para fazer, mas avaliando o que a Bíblia diz para ser feito. E é isto que a Bíblia diz. E esse vídeo está aí à sua disposição. Daqui a pouquinho, assim que a gente terminar, ele vai ficar aí para você revê-lo. E também será disponibilizado lá no YouTube para que você possa compartilhar e mandar para quem você quiser. E que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Amém? Alguém quer fazer alguma pergunta a respeito disso? Ao longo da exposição, uma dúvida? Coloca aí nos comentários. Dá tempo ainda da gente... Tenho aqui... Termino sempre 15 para meio-dia, né? A gente tem aqui ainda uns 9 minutinhos para a gente poder responder alguma questão. Eu espero que você tenha sido edificado, tenha aprendido. E que isso possa levar você a uma atitude madura, né? Uma atitude sábia diante das práticas cristãs. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Ficou claro para você? Será que a exposição foi tão clara assim que você não teve nenhuma dúvida, nenhum questionamento? Quanto esclarecimento. Amém. Amém. Viu, irmão? Eu recomendo a você, não é para causar rebuliço em igreja de ninguém, não, mas um amigo seu, um parente, um conhecido, que talvez você veja em práticas equivocadas, compartilha, manda para ele, diz, mano, assiste esse vídeo aí do meu pastor, eu acho que... E estuda, e pega a Bíblia e vai examinando lá, porque não é para acreditar no que eu estou dizendo. Não é para acreditar em mim, irmão. É para você pegar os textos que eu citei e ir lá examinar. Vai lá e lê. Vai lá e lê. E vê se você encontra algum outro que diga alguma coisa diferente do que eu disse. É a Bíblia que deve ser a sua regra de fé e prática. Então, é para você ir lá. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Nenhuma? Então nós vamos orar para terminar, viu? Deus abençoe você. Deus abençoe sua família, sua casa. Tenha uma boa quinta-feira. Tenha um dia abençoado, que seja um bom almoço. Não sei se você está trabalhando já, não sei se você ainda está em isolamento. Eu estou trabalhando em isolamento, mas que seja uma boa quinta-feira de alegria, de renovo, de esperança. E creia no Senhor, meu irmão. O Espírito de Deus é quem cobre a sua vida. O Espírito de Deus é a tua unção.
A tua casa não está ungida porque você passou óleo nela. Tua casa está debaixo da unção do Espírito porque você habita nela, porque você com a sua vida a abençoa. E aliás, nem adianta você derramar 1 litro de azeite em cima da sua casa se a tua vida, o teu comportamento, a tua experiência de Deus não abençoa, não flui. Se o bom perfume de Cristo, se o bom óleo de Cristo não exala de você para a tua família. Esse azeite aí é só superstição, é macumba gospel, viu? Para definir bem o que significa, muitas vezes, essas práticas supersticiosas no seio da igreja. Tati, estou lendo aqui seu comentário. O dia que eu ficar com dúvidas em algo que sou pregar, quem não vai estar bem sou eu. Que isso, minha irmã? Às vezes a gente não consegue ser claro, né? Mas eu até peço, tem vezes que eu sinto que eu fui tão incapaz de trazer clareza ao que eu mesmo estava dizendo, que eu termino orando dizendo: Espírito Senhor, que o Senhor explique aquilo que eu não consegui explicar, porque tem vezes que de fato é muito difícil. Então que Deus abençoe a todos, viu? Amém, graça e paz da parte do Senhor Jesus, e que tenha sido uma manhã de edificação, de alegria, de renovo, de crescimento, né? E amadurecimento da sua fé em Jesus. Vamos orar. Pai, no nome de Cristo, obrigado por esta manhã, obrigado por este nosso encontro, obrigado por todos aqueles que tiveram a paciência, mas também o interesse, Deus, de refletir, de aprender, de ser edificado, e que os ensinamentos desta manhã possam trazer uma sólida base bíblica para a vida e prática dos membros da Igreja do Pichincha, mas não só, também de todos aqueles que nos assistem, amigos, irmãos, que possam viver as suas vidas sem as superstições e sem os ensinos sincréticos e supersticiosos que acabaram se tornando hábitos tão comuns no meio evangélico que é até difícil desaprender, ó Pai. Mas que sem crise, sem conflitos, sem nenhum tipo de rupturas, ó Deus, mas que sobretudo com uma transformação da consciência e da prática, Senhor, que cada irmão abençoado por esta palavra possa caminhar num novo patamar de vida, de maturidade espiritual e de pensamento diante de Ti, e que possa exercer a sua fé com maturidade, crendo que o Senhor é aquele que ouve e responde orações, crendo que é através da fé e da oração que o Senhor opera e faz maravilhas no meio do Teu povo, mas sobretudo segundo a Tua vontade e o Teu querer soberano. É o que nós te agradecemos e te louvamos nesta manhã. Cuida dos enfermos, daquelas pessoas que estão em luto, e aproveitando a palavra desta manhã, que este tempo de luto possa passar, que o Senhor possa colocar de novo uma unção e um óleo de alegria sobre o pranto que tem sido chorado, que o Senhor possa cuidar daqueles que estão vivendo dificuldades financeiras, pessoas que estão com problemas familiares, pessoas que estão com problemas nos seus relacionamentos. Seja com todos, abençoe a todos, guarda-nos e edifica-nos a todos, no nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Domingo a gente se encontra às 9 e às 19. Mas se você é casado, amanhã às 20 horas nós continuamos tendo o nosso encontro de casais virtual através da plataforma Zoom, onde nós fazemos uma videoconferência, uma interação entre os irmãos, em palavras que nós temos conversado sobre a vida conjugal, uma palestra que eu e minha esposa estamos ministrando, e que a gente está falando sobre os papéis. Nesse momento estamos falando sobre os papéis de cada um na família, e falamos duas sextas-feiras sobre o papel do homem, e na sexta-feira passada começamos a falar sobre o papel da mulher, segundo o modelo bíblico da família, e vamos continuar este tema amanhã às 20 horas. Basta você ficar atento aí ao grupo de WhatsApp oficial da igreja, que o link aparece lá, você clica e a gente dá acesso a você à nossa sala e ao nosso encontro. Até lá, até domingo, 9 da manhã, 19 horas, que Deus abençoe você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Amém.